Boa noite quem nos assiste em casa, seja bem-vindo. Todos vocês sejam bem-vindos, que Deus abençoe a vida de cada um. A palavra de hoje é sobre coração feliz, lar feliz. É sobre finanças, querido. Sobre money, cash. Amém? Não se preocupe que eu não vou fazer uma outra oferta no final do culto. Tranquilo, tá? Não é sobre uma palavra sentimental para você chorar e entregar uma oferta. Não é isso. A palavra é sobre finanças. Uma palavra sobre que para nos direcionar naquilo que Deus tem para nós. Amém? Porque muitas vezes, querido, o que tem destruído o nosso casamento, às vezes, destruído a nossa casa, é as finanças. Às vezes aquilo que tem destruído o lar é aquilo que tem faltado. E às vezes não é porque eu e você, a gente não tem boa vontade, não gosta de trabalhar ou algo assim. É que muitas vezes, querido, a gente não tem sabido administrar, investir aquilo que a gente tem recebido ou aquilo que a gente tem trabalhado. E muitas vezes, querido, a sorte que a gente tem, ela não é sorte. Porque às vezes a gente olha para os outros e diz assim, mas como aquele lá ele faz tudo errado e ele vai melhor na vida e eu não vou? O que tem de errado comigo? Porque dinheiro, querido, você acha que ele é espiritual ou ele não é espiritual? Você acha que o dinheiro ele é espiritual? É algo como que a gente tem que dar valor, como a gente dá valor para os dons do Espírito? Querido, é igual. Porque Deus ele dá importância para o dinheiro. Olha só, tem uma pesquisa que diz assim que a palavra crer na Bíblia é usada 270 vezes. Orar 371. Amor 714. Dar 2.162 vezes. Relacionada a abençoar e ser abençoado. Jesus, ele teve um ministério. E tinha Judas que cuidava das finanças. Olha só, até na época de Jesus, quem mexia com as finanças já era suspeito, querido. Você imagine agora, então. Você imagine agora como que é a situação. Na época, diz que o ministério financeiro de Jesus, ele sofria golpes, furtos. Ou seja, Judas sempre roubou Jesus, né? Sempre roubou. Mas sempre teve. Ou seja, aquilo que entrava era muito maior do que aquilo que saía. E tanto é que você sabe a história do que aconteceu com Judas. Mas não é a palavra de hoje. Quero que você abra a tua Bíblia lá em Salmos 128. 1 ao 6. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Se você for assim, ganhará o suficiente para viver, será feliz e tudo dará certo para você. Em casa, sua mulher será como uma pareira que dá muita uva. Em volta da mesa, seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será abençoado assim. Que do monte Sião o Senhor o abençoe, que todos os dias da sua vida você seja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver seus netos. Que a paz seja com o povo de Israel. Amém, querido? Aqui é uma canção aos peregrinos, esse salmo. Ou seja, feliz é aquele que teme ao Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. O que é viver de acordo com a vontade de Deus? Ou seja, se a gente cumprisse essa vontade de Deus, se você for assim, ganhará o suficiente para viver e será feliz de tudo, e tudo dará certo para você. Se eu fazer a vontade de Deus, diz o verso 2 que com certeza a gente vai ser feliz. Não tem um meio termo, diz com certeza. Mas
A área financeira é algo que não é um dom que a gente recebe de administrar. A gente não recebe um dom de administrar. Ninguém, se alguém falou que recebeu, está mentindo, querido. É pura sorte. Entende? Ou ele está num mercado onde que está sozinho. Daí, fazendo do jeito que faz, não tem ninguém para competir com ele. Mas a gente tem que buscar um conhecimento naquela área para a gente saber administrar os recursos. Esses dias eu preguei sobre os talentos. Lembram? Sobre os talentos, que um recebeu 5, um 2 e um 1. Deus dá conforme a nossa capacidade. Aquele que tinha 2, ele recebeu 2 e multiplicou mais 2. Mas se ele tivesse recebido 5, ele tinha capacidade para administrar 2, não 5. Se ele tivesse recebido 5, ele tinha perdido 3, querido. Porque a capacidade dele de administração era só de 2. Entenda, Deus tem um recurso, a gente precisa se capacitar para receber o recurso. Ou seja, feliz é aquele que teme ao Senhor e vive de acordo com a sua vontade. Ou seja, eu tenho que entrar num lugar para receber aquilo que Deus tem. A gente precisa se capacitar, ser instruído por pessoas que vão realmente nos direcionar. Olha, um testemunho, mas eu não vejo assim, eu vejo que é algo que Deus nos ensina. Em outubro, a gente começou a ver imóveis para comprar aqui em Chapecó. E assim a gente foi dentro da nossa realidade para adquirir um imóvel. E a gente achou. E encaixou tudo certinho, querido. Financiamento, renda, perfeito. Sabe, aquela coisa perfeita. E daí tipo, eu falei, me alegrei. E no outro mês era já para a gente fazer todos os negócios e começar a pagar a entrada do apartamento. E foi, querido, e passou outubro, daí passou novembro. Passou dezembro, a construtora me ligou, falando que ela já ia imprimir o segundo boleto que já tinha vencido um. Né? E eu falei, mas eu nem assinei o contrato, nem estou sabendo disso. Daí eu disse assim, fala lá com a mulher que me vendeu o apartamento da imobiliária. Daí ela foi lá e falou, daí ela disse assim, não, ó, tem que esperar liberar a escritura para começar a pagar a entrada. E passou, querido, e passou. E no Brasil mudou o nome do financiamento lá, mudou. Foi para outro agora. E o banco que eu estava financiando, querido, não aderiu à nova fórmula, ao novo jeito de financiar. E eu não me enquadro mais lá agora. E eu não consigo mais financiar o apartamento. Descobri essa semana. Coitado de mim, né? Ó. Por quê? Mas não estava tudo certo. Tava tudo certo. Tava tudo certo, querido. Deu errado depois. Por quê? E um detalhe. Sabe? Mas tinha um jeitinho. Agora. Pra mim conseguir. Sabe qual o jeitinho brasileiro? Inventa lá uma renda maior. Que daí tu consegue comprar. Tá pronto aí, ó. Você é Deus. Deus dando um jeitinho pra mim. Mas só que não, querido. Não dá pra mentir pra comprar. Não dá. Eu vou colher depois. Então, passei, querido. Passou, ficou pra trás. O que eu entendo? Eu faço os meus planos, diz a Bíblia. E coloco eles diante de Deus. Se for do agrado de Deus, vai se cumprir. Amém? A gente tem orado faz 3 semanas lá em casa por esse bendito desse apartamento. E o pior, querido, que todo mundo sabe aqui o que eu fiz para comprar o apartamento, né? Vocês viram lá fora o carro que eu tô andando, né? Para comprar o bendito apartamento. Mas não vai dar. Não vai dar. Deus, o que eu vou fazer? Eu vou reclamar? Não, eu entendo assim, ó. Deus, Ele está cuidando de mim. Eu não sei o futuro. Eu não sei o amanhã. Eu não sei o que vai acontecer. Mas Deus sabe. Deus sabe.
Deus sabe que talvez aquela compra ia prejudicar o meu casamento. Porque homem, vou falar um pouquinho dos homens. 2 maneiras de você conhecer o homem, se o homem tem dinheiro ou não. Se ele andar assim, ó. Boa noite, feliz. Querido, 2 coisas. Ou aconteceu aquilo lá que vocês estão imaginando em casa com a patroa, né? O evento teve. Ou ele tem um monte de dinheiro. Ele ganhou alguma coisa, ele ganhou aumento. Ele tá com dinheiro na conta, no banco, é isso aí. 2 coisas. Se o cara andar assim, ó. Boa noite. Reclamar. Tá sujo. Reclamar das crianças. Não começa o culto. Pastor, olha o tipo das calças, pastor. Tem calça pra vir? Púlpito aqui é um lugar santo, ó. Fico falando bobeira. Quando que o cara tá estressado, querido, desanimado, triste, ou não aconteceu o evento, né? Ou o cara tá sem dinheiro. Quer conhecer um cara, quer conhecer a personalidade do homem, querido, é sem dinheiro. Parece que ele se sente menosprezado até pelos outros homens. Tô falando mentira? O cara se sente mal. Meu Deus. E daí a primeira coisa que ele faz é começa a brigar com a mulher em casa. Tá gastando demais. É ou não é as mulheres? Tá gastando demais. Temos que economizar. Daí o cara vai lá e tira e tira as coisas da mulher que não vai mudar nada na dívida. Não vai mudar nada, querido. Mandei o cara vai lá e tira. Ali começa a briga. A mulher não. A mulher, se ela se sentir triste, ela vai comprar no shopping. Se naquele dia ela foi num lugar e alguém tiver com a mesma roupa, ou ela vai embora, ou ela briga com o marido. Que ela tá feia, que ela tá gorda. Olha só, não se ajeita. Às vezes ela abre o guarda-roupa, querido. Tem um monte de roupa lá. Tem roupa que ela nem tirou a etiqueta ainda. Tô sem roupa. Tô sem roupinha. Olha, não tem uma roupa que serve. E ela senta e ela... Eu tô mentindo ou não? Eu tenho uma mulher lá em casa. É assim. Pro homem é importante ter dinheiro no bolso. Pra mulher é importante ela estar bem. E para tudo isso a gente precisa de recursos, querido. Deus, Ele quer dar os recursos para nós. Amém? Deus não quer que você ande sofrendo. Porque a bênção de Deus é para todas as áreas da nossa vida. Amém? A gente só precisa administrar. A gente precisa administrar. Porque sabe o que acontece quando a gente está longe de Deus? Tem uma frase do Thomas Jefferson, que foi o 3º presidente dos Estados Unidos, diz assim, ó: nunca gaste seu dinheiro antes de recebê-lo. Eu acredito muito na sorte e descobri que quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Faz sentido, né? A sorte está no nosso esforço, querido. Ela não vai acontecer com uma mágica. Ela não vai acontecer com uma mágica. Se eu tenho 2 e gastar 1, sobra 1. Se eu tenho 2 e gastar os 2, não sobra nada. Se eu tenho 2 e não gastar nada, vai sobrar. Querido, entenda o negócio. Você planejar a tua área financeira, presta atenção, os homens. Não é cortar as coisas das mulheres. Não é assim, agora nós vamos planejar a nossa vida financeira. Acabou os gastos aqui em casa. Não é, querido, entenda? Não é ser avarento. Não é deixar a mulher tipo um macaco em casa. Entendeu? Cortar tudo. Andar com as unhas assim, ó. Parece que trabalhou no interior, não é errado. Ficar com as unhas viradas para baixo assim, ó. Não é, querido? Amarela. Não é isso. Entenda? Não é isso. É a gente saber administrar. E às vezes a gente vai ter que fazer... A gente faz um monte de curso lá em casa. O que tiver na internet de curso. O pastor tá fazendo... Primeiro a pastora está fazendo curso de finanças. Depois vou eu. Mas a gente tá lá. Aprendendo. Coisas fundamentais e importantes. Coisas que vão fazer a diferença na nossa vida. Deus, Ele quer nos capacitar. Amém? Aquilo que Deus tem, querido, é abundante. Só que muitas vezes a gente tem feito a oração errada.
Porque muitas vezes a gente tem que mudar. A gente tem que falar assim, Deus, ajuda eu a prosperar. Ajuda eu saber administrar, multiplicar o meu talento. Porque não é, querido, que as coisas elas estão mais caras. É que o recurso que está na nossa mão, ele é curto. Ele é limitado. Não é que Deus ele não quer pôr mais. A Bíblia diz que a porção de fé, a fé que a gente recebe é uma porção conforme aquilo que a gente consegue suportar. O talento, um talento, querido, valia 20 anos de trabalho. Então o cara que tinha 5 talentos, ele era um excelente administrador. José era um excelente administrador. Você e eu, a gente pode ser um excelente administrador, amém? Mas só que é algo que a gente tem que desenvolver. A gente tem que desenvolver na nossa vida. E os recursos, eles estão prontos. Só que para a gente acessar, a gente precisa se colocar na vontade de Deus. A gente precisa fazer a nossa parte. Porque Deus, ele não quer que você abençoe aquilo que você não tem. É para a gente abençoar. Primeiro, querido, é para a gente abençoar a nossa família. 1 Timóteo 5,8 diz assim: se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente os da sua própria família, negou a fé e é pior do que o descrente. Aqui está incluído até a sogra, que cuidar. A gente tem que cuidar da nossa família. Cuidar da nossa casa primeiro. Deus, ele vai nos fortalecer lá em casa. Deus, ele vai levantar você como o provedor da casa. Ou a provedora. Deus, ele tem... se a gente se conectar com Deus. Aquilo que o Miguel falou. A nossa parte com Deus, a gente tem que fazer. Mas a gente tem que fazer com inteligência. A gente precisa entender. Deus, ele não tem problema com dinheiro. Muito pelo contrário. Ele quer que a gente também não tenha problema com o dinheiro. Mas a gente só vai conseguir receber esse recurso quando a gente não tem problema com o dinheiro. Quando a gente entender que a gente vai receber e a gente vai multiplicar ele. Deus, ele quer que a gente multiplica. Deus, ele quer que a gente multiplica lá na nossa casa. Porque não tem a ver com a quantia, tem a ver com o administrar. Eu acho lindo às vezes que eu vou ver testemunho de pessoas. Essa semana eu estava vendo de um advogado, o cara é muito rico. E o cara contou que quando que ele era novo, eles não tinham recurso. Ele contou histórias, os caras não tinham comida. Mas tem pessoas que cumprem princípios e elas prosperam. Porque elas são fiéis aos princípios. A gente precisa cumprir os princípios de Deus. A diferença, querido, de nós, para quem não conhece Deus, é que aquilo que a gente conquistar em Deus, no mundo espiritual, ele está protegido. E aquilo que muitas vezes as pessoas, mesmo cumprindo princípios, elas enriquecem. Às vezes elas acabam perdendo tudo, porque no mundo espiritual aquele recurso ele não está guardado em Deus. Vocês estão entendendo? Ele não está guardado. E muitas vezes a pessoa ela ficou muito rica, de repente ela ficou pobre. Ela perdeu tudo. Por quê? Porque vem a cobrança. Ou seja, aquilo está exposto para o diabo tomar. E nós, querido, muitas vezes a gente não está nos lugares aonde é para a gente estar. Porque a gente não tem entendido aquilo que Deus tem chamado eu e você para fazer. Deus, ele quer usar o povo dele. E eu e você, querido. Deus, ele quer colocar a gente em lugares especiais. Deus, ele quer colocar eu e você em lugares onde a gente vai abençoar não só a nossa casa, mas abençoar muitas pessoas. Prover em muitas coisas. Só que a gente precisa entender que a gente precisa se capacitar. A gente precisa buscar um conhecimento. A gente precisa aprender a administrar aquilo que a gente tem. E às vezes a gente começa com o que a gente tem na nossa casa.
Porque não tem a ver com eu querer administrar um monte e não saber administrar o pouco. Lá em casa é proibido jogar coisa fora. Porque foi pagado aquilo que a gente sobrou. Então a gente administra para não jogar fora. A gente controla para não fazer o exagero. Ah, eu posso. Vai fazer falta? Nenhuma, querido. Mas eu não posso desperdiçar aquilo que muitas vezes eu tenho orado na mesa e agradecido para Deus. E muitas vezes a gente não tem sido grato pelas pequenas coisas. José na época, querido, José, ele sabia ler. E ele sabia escrever. E ninguém sabia, nenhum escravo sabia. E ali ele fez a diferença, porque ele foi usado ali, querido. Algo que ninguém tinha na época. E muitas vezes a gente está querendo hoje fazer o que os outros estão fazendo. Deus, ele vai te trazer criatividade, amém? Não compre nada por compulsão para a sua família, compre por oração. Ora, querido, pelo aquilo que você vai comprar. Eu sei que para as mulheres é pesado isso, né? Eu vou orar para comprar uma. Mas daí o pastor tá louco. Mas ora, querido. Ora, pede assim, Deus, eu preciso. Literalmente, não vai pedir para o marido, que daí você já vai brigar. Mas ele vai falar, não, mas... Porque vocês têm que entender a personalidade das pessoas. Para uns, querido, o povo dos aglutinados, assim, aquele povo que gosta de se juntar, de comer bastante, a comida é muito importante. Para uns, querido, não interessa a roupa que põe, interessa a comida que vai ter. Então eles celebram uma refeição boa. Ele investe dinheiro numa refeição boa. Porque para ele é importante comer. Ele se alegra. Ele não está nem um pouquinho preocupado se ele está com uma camisa que já faz 5 anos que ele tem. Entende? Agora, as pessoas que são dispersivas, ou seja, aquelas pessoas que são mais detalhistas, elas nunca vão usar 2 vezes a mesma roupa. Porque elas se preocupam com você, com aquilo que elas estão vestindo. Elas não têm problema nenhum de comer qualquer coisa. Quando a gente casou, a pastora falava assim, vamos tomar café hoje. Sim, eu tomava café brabo. Porque para mim, ao almoço, tomar café era como que, tipo, a minha esposa não gosta de mim. Ela não se importa comigo. Porque para mim, querido, comer bem é uma alegria. É uma alegria, querido. Eu ir na casa de alguém e fazer uma surpresa, para mim é normal. Porque, eu tô falando da minha família. Eu ir na casa da minha família, assim, fazer uma surpresa para eles é normal. A minha esposa já não, ela tem que agendar um horário. A ida e a volta. Eu não, querido. Vamos fazer uma surpresa, a gente faz surpresa. E a gente é feliz assim. É o nosso jeito de ser. Então a gente tem que conhecer com quem que a gente vive. Porque às vezes a gente está brigando por coisas que é a personalidade das pessoas. E a gente tem que saber administrar. Às vezes a minha esposa vem e fala assim, amor, ó, tem uma boa. A gente tá fazendo 13 anos de casado esse mês. Amém? 13 anos de casado, olha só que glória. 13 anos, querido. E, ó, o casamento tá uma benção. Então vale a pena casar. Fica a dica aí. Tá? Vale a pena casar. E daí ela queria uma joia. E daí escutou o irmão aqui, né? Falando de joia. Vai lá com o irmão. E eu já imaginei, vai. Daí assim, ó, o cara traz uma joia pra testar. Já viu? Fica com a joia aí pra ver se tu gosta. Depois tu paga, né? Milão a joia. Um aparador. Milão. Quem tem, invista lá. É bem boas as joias do irmão, tá? Mas a gente não tinha o recurso para comprar os R$1.000 da joia.
Mas eu também entendo que a gente tem que celebrar os 13 anos. Eu tenho que dar algum presente para minha esposa. O que fazer? E daí, querido, a gente foi. E ontem a gente foi numa loja e ela gostou de um relógio. Eu falei, amor, é lindo. Tem uma frase bem boa. Deixa eu achar aqui mesmo. Falei assim, combina, esse que você tem é Eu de decorei velho. Esse novo aqui é a tua cara. Onde é que tá? E daí o cara da loja já viu que não ia vender os aparadores, né? Já me ajudou também. Esse realmente, o relógio é bonito. E daí ela falou, mas eu não tenho dinheiro pra comprar. Eu disse, mas eu empresto pra você. Compra, depois você me paga, tá? E daí ele comprou até o relógio antigo dela. E daí ela saiu com o relógio faceiro. Disse, ó, é o teu presente de casamento. Gostou? Gostei mais que o anel. Glória aí, ó, querido. Poupei bem mais que a metade. Bem mais. Ixi. A gente tem que saber lidar com as situações. Porque sabe o que acontece, querido? Às vezes a gente briga em casa e assim, porque você não me ama? Você não compra nada pra mim? E daí o cara fica, quando a gente culpado, a gente gasta aquilo que a gente não tem pra comprar algo que a gente não precisa, pra mostrar pra alguém que a gente não gosta. É ou não é? Eu vou esfregar na cara. Olha aqui o que eu comprei. E daí a gente se entrou na conta. Deus, ele está disposto a prover na nossa área financeira. Amém? E eu acredito muito que Deus, ele gera milagres. E muitas vezes a gente tem orado para Deus e fala assim, Deus faz um milagre. E todo mundo aqui tá de prova. Quando a gente falou assim, ó, que a gente tinha que mudar de lugar daqui. Porque o aluguel estava muito caro. E a gente foi orar e Deus abençoou esse lugar com metade do aluguel. Amém? Mas a gente orou, a gente foi falar, Deus, a gente tem pagado aluguel todo mês. Certinho, a gente não deve para ninguém. A gente cuida do lugar. Deus, ajuda. Toca no coração do dono. E o cara veio, querido. O coração, não tem problema. Eu vou baixar. Vamos fazer um contrato. Fica tranquilo. Porque está no meu coração, igreja. E ele abençoou, querido. Deus, ele vai gerar e vai colocar você em lugares de favor. Amém? Deus, ele vai colocar. Aquilo que o Miguel testemunhou. Um dia ele veio falar comigo, pastor, estou com vontade de contratar um cara que é muito bom. Eu dizia, mas eu nem conheço ele. Eu disse, faz um jejum e Deus vai falar se é para você contratar ou não. E daí ele fez um jejum, querido. Vai me ajudando aí. Ele fez um jejum. E daí, acabando o jejum, ele resolveu tomar um café com o ex-dono, ex-patrão do cara lá. E ele foi lá, que eles eram amigos. Ele pediu indicação, do cara falou assim, olha, para você eu vou contar. O cara lá é gente boa, mano, não é confiável. Ele é... Daí Deus falou para ele. E hoje ele investiu, e hoje ele está prosperando, em meio à pandemia. Deus, ele vai gerar você. Deus, ele vai abençoar você. Porque se a gente olhar, querido, muitas vezes é egoísmo. Porque a gente vai olhar e a gente vai falar assim, mas o pessoal está morrendo aí fora. Estão morrendo. Estão morrendo. E talvez a gente vai perder pessoas próximas a nós por causa desse vírus. Pessoas que a gente ama. Mas sempre teve estações aonde que veio problemas, aonde veio tragédias, aonde veio situações que vêm nos abalar. Mas a gente precisa estar preparado. E Deus, ele quer preparar eu e você em todas as áreas. O dinheiro é algo espiritual. Você tem que dar importância para isso. É importante você ter uma vida financeira estável. Você vai viver uma vida feliz. O dinheiro, ele vai gerar muitas vezes momentos
para você descansar. Só que tá na nossa mão em souber administrar ou não. A gente precisa pedir ajuda. A Bíblia diz assim que muito sábio aquele que pede vários conselhos. Querido, o apartamento ali não estava dando certo. Eu fui falar com quem entende um pouco mais de mim, expliquei toda a situação. E ela disse, pois é, atravessou o teu negócio. Aquele lá era bom, esse já não é mais. E daí tu vai ter que mentir também, né? E tu é pastor, né? Eu disse, verdade? Eu disse, mas a gente já tinha decidido que a gente não ia. Mas eu queria uma opinião de alguém que entende. E às vezes a gente precisa ser instruído. E não é, às vezes, quem não está capacitado que vai nos instruir. Mas é quem entende daquela área. É quem entende daquela área. E ela disse assim, olha, por esse ano não dá para investir. Porque a construção civil aumentou, ela disse. Foi para 200% o preço do ferro. Então, às vezes, vai ter recálculo de obra para pagar. Porque é assim que funciona. Deus, Ele pode fazer um milagre, Ele pode, mas não é nessa situação. Deus, Ele vai fazer um milagre na minha, na tua vida? Vai. Porque quando a gente se dispõe, fala assim, Deus, eu não sei fazer. Eu preciso que o Senhor me ajude. Eu não sei administrar. Eu preciso que o Senhor me ajude. Deus, eu preciso que o Senhor me ajude aqui em casa. Porque geralmente as brigas, Deus, estão sendo por causa de dinheiro. Eu amo a minha esposa. Eu amo meus filhos. Mas a gente perde um dia. Perde uma semana. Quando vem uma dificuldade. Deus, Ele quer nos fortalecer. A gente não pode deixar essas coisas destruir aquilo que a gente tem conquistado em Deus. Porque a ingratidão, querido, ela não tem memória. Uma pessoa ingrata, ela não tem memória. Ela não sabe quem estava com ela junto, quem passou pelas dificuldades, quem lutou, quem esteve do lado, quem ficou pagando um preço. Então, por mais que muitas vezes a gente está passando por dias difíceis, a gente tem que olhar e se alegrar, porque tem coisas boas na nossa vida. Tem pessoas boas do nosso lado, tem pessoas que estão nos fortalecendo. E Deus, querido, Deus, Ele é o nosso Pai. A gente tem que aprender a conversar com o nosso Pai. A gente é arquiteto do nosso futuro. Aquilo que você se propor a fazer, Deus, Ele vai gerar você para os projetos dEle. Deus, Ele não tem algo já pavimentado para você. Estão nas nossas escolhas. A gente escolheu vir para Chapecó. Vai fazer 3 anos. E a gente está alegre aqui e feliz. Mas não quer dizer que a gente não passe por dificuldades. Não quer dizer, querido, que às vezes a gente não vai estar triste. Não quer dizer que às vezes a gente não vai brigar em casa. Mas a gente tem que crer que quando a gente estiver perto de Deus, quando a gente tem um relacionamento com Deus, com o nosso Pai, de filho, querido, Deus não quer servos, Deus quer filhos. O servo, ele não sabe o que o Senhor faz, mas o filho sabe. Jesus disse assim, vocês não são mais servos, vocês são amigos. Quando a gente entende que Deus, ele tem um relacionamento de pai e filho, Deus, ele vai cuidar de mim e de você. Entenda isso. Você como pai, por mais que às vezes o teu filho, ele não mereça, ou você às vezes não quer, mas você jamais vai deixar ele perecer. Porque ele é teu filho.
jamais Deus vai deixar você perecer, querido. Porque você é filho. A gente precisa entender que a gente precisa ter um relacionamento com o nosso Pai. A gente tem que cumprir aquilo que Deus tem falado para a gente cumprir. São pequenas coisas, querido. São pequenos princípios que a gente cumpre. E que Deus ele vai gerar uma vida diferente para mim e para você. Ele quer que eu e você vivemos uma vida mais que abundante. Que não seja só a necessidade, mas que seja a abundância. É isso que Deus tem. Porque é na abundância, querido. Quando você tem em abundância, você vai poder dar. Você vai poder abençoar. Entenda, Deus tem que chegar primeiro. Amém? Deus vai chegar primeiro em você e vai gerar um recurso em você. E dali você vai poder abençoar. Deus ele não quer rapar teu pelo e deixar a ovelha sem lã, querido. Isso não é pai. Deus ele quer que você seja abençoado. Que quando você é abençoado, quando você transborda, você vai lembrar e você vai ter um coração grato e vai falar assim, não, que eu tô aqui porque Deus me abençoou. Eu tô aqui porque foi Deus que me colocou. E quanto mais a gente ser generoso, quanto mais a gente abençoar, querido, mais Deus vai confiar em nós. Mais Deus vai multiplicar o nosso talento. Só que a gente precisa entender que a gente precisa administrar aquilo que Deus tem colocado na nossa mão. Não deixe o dinheiro gerar as brigas lá na tua casa. Eu sei que muitas vezes a gente fica triste, a gente fica chateado, mas a gente tem que ser dia após dia. Fala assim, não, de agora em diante eu vou começar a fazer minha parte. De agora em diante eu vou cumprir aquilo que Deus tem pedido para mim fazer. Não deixa Deus, querido, por causa das coisas. E não deixa a tua família por causa das coisas. E não gere isso. Porque o dia da briga, querido, o dia das dificuldades, a semana do problema, é que ela não volta mais. A gente precisa deixar memórias boas para os nossos filhos. E o homem justo, ele deixa a herança. Amém? Deus vai levantar você para ser o provedor. Deus vai abençoar você com conhecimento, com discernimento para prover. Porque Deus ele precisa de mim e de você para fazer a diferença aqui em Chapecó, para abençoar essa cidade, para literalmente mostrar quem é Deus aqui. A gente precisa entender que Deus ele conta comigo e com você. Só que a gente tem que saber administrar para Deus poder confiar, porque senão a gente vai envergonhar o nome dele, como muitos têm feito. Que eles chegam num lugar e eles acabam envergonhando o nome, porque eles não estão preparados para aquilo. A gente precisa se preparar. A pandemia vai acabar, querido. Vai passar isso. Quem estiver preparado, ele vai sair na frente. Ele vai andar na frente. Deus, ele está esperando eu e você para a gente se preparar. Muitas vezes eu sei que dá vontade de como é que chama, Ana? De maratonar no Netflix, ou ficar lá. Mas coloquem que muitas vezes é melhor a gente tirar um tempo para buscar algo que Deus tem para mim e para você. Amém? Talvez você diga assim, pastor, eu não tenho um problema, já passei por tudo isso, Deus. Passei por tudo isso, pastor. Mas talvez chegou a hora de você multiplicar o teu talento, querido. Para que Deus, ele diz a passagem que Deus tirou o talento daquele que inteirou e deu para aquele que tinha multiplicado mais 5. Porque a Bíblia diz assim, aquele que multiplicou mais será dado. E aquele que inteirou, até o que inteirou será tirado. Muitas vezes a gente tem inteirado as coisas, querido. A gente tem deixado de lado. Pessoal que nos assiste em casa, Deus te abençoe, tenha uma ótima semana. Se precisar de oração, esteja nos chamando na rede social.